Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com alegrias e paz. E te abençoe muito. E a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Vamos para onde as águas são mais profundas. E nós estamos indo mesmo. Todos os dias clamando sem cessar. Hoje a primeira reunião em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois em todos os templos às 9, 15, 19 e 30. Sábado também, amanhã. Às 7 da manhã em São Paulo, em todos os templos ao meio-dia. E domingo, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, em 2 horários. Às 9, abrindo o quarto, graças a Deus, o quarto jejum dentro dos meus projetos de conquistas para 2013. E aí não paramos, é uma corrente de fé. Sem cessar o dia todo, de joelhos, em oração e em jejum. E às 18 horas, eu retorno para dar início ao encerramento. Isso em todos os nossos templos. Vai ser um dia de poder, de milagres. E eu digo a você, se você está nesta fé, não quebra, não desista, não pare. Vá até o fim. Eu sei que jejuar não é fácil. Um trabalho como esse é desafiador, realmente é sacrificante para a carne. Mas a gente tem que sacrificar mesmo a carne. Exatamente aí, assim. Sacrifica a sua carne e eleva o teu espírito. Nós passamos o dia em consagração, reservados, separados de tudo. Inclusive, eu sempre lembro que jejum, às vezes a pessoa acha que é só ficar sem comer. Não, não é só ficar sem comer e sem beber, não. Jejum é uma separação. É muito mais importante você entender sobre a separação. Entendeu? A separação. Nós fazemos jejum e esse jejum inclui tudo. Não tem televisão, não tem... nós procuramos fazer o jejum de palavras, falar só com Deus, o máximo. Evitar telefone, evitar conversas, é com Deus. São horas que nós nos reservamos, nós paramos para buscar Deus. Ficamos reservados em oração e em jejum. Sem cessar. Das 9 e dando início ao encerramento às 18. Então, aquilo que seria a reunião das 9, 15, 18, nós temos usado o dia todo, o domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, para consagrar a nossa vida. E nós temos consagrado a nossa vida ao Senhor, buscando vitórias nele. E ele tem nos abençoado muito. Venha buscar o Senhor. Isso. Desse passo de fé, e pode ter certeza que você não vai sair de mãos vazias, não. Isso é impossível. Olha o que diz aqui, em Gênesis 25. Eu já vou ler do 21 até o 23, que assim dá entendimento. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então... É isso aqui que eu quero. Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. Mas o mais velho servirá ao mais novo. Olha isso aqui. O Isaac estava casado com Rebeca já há cerca de 20 anos.
E a Bíblia não diz que ele orou antes por esse problema. Ela era estéril. Mas a Bíblia diz que quando ele orou, a sua oração foi respondida. E isso é verdade. É assim que acontece. Um problema pode estar ali sem solução. Não sei nem quantos anos. No caso dele, 20. No seu, não sei. Mas quando a pessoa para e luta com as armas espirituais, luta, não é oração da boca para fora, com a mente dispersa, não. Quando a pessoa para buscar com fé, com força, ela crê naquilo que ela está falando com Deus, que ela está pedindo a Deus, ela tem resposta. E muita coisa fica parada sem resposta porque não tem mesmo oração. Né? Algumas pessoas deixam aquilo e não reclamam do problema, mas não reagem. Não reagem. Mas você vê que quando a pessoa reage, ela tem resposta. Quando ele orou pelo problema, ele teve solução. Aí ela engravidou. Aí começou a acontecer uma situação que preocupou a eles. Os meninos se empurravam dentro do ventre. Ela não tinha sossego. Não tinha. Era um movimento, eles se mexiam como se eles brigassem dentro do ventre. E aquilo indignou. Ele foi consultar o Senhor. É aí que eu quero que você preste atenção e busque entender. Ele foi consultar, ele tinha um problema. Aqui, um atrás do outro. Então, quando ele orou pela mulher estéril, ele teve resposta. Que era o problema. Quando ela engravidou, ela não tinha sossego. Aquilo devia estar incomodando, aquilo não deixava ela dormir, não tinha sossego, porque as crianças se moviam e, como disse aqui a Bíblia, ó, elas empurravam, aqui os meninos se empurravam dentro dela, porque havia gêmeos no ventre. E ele, quando ele viu aquele problema, o que ele fez? Ele foi consultar o Senhor. Ele foi orar ao Senhor. E o Senhor disse o que estava acontecendo. Então, é exatamente isso aqui, esse procedimento aqui que falta em muita gente. Orar pelas coisas e consultar o Senhor a cada situação que está enfrentando. Algumas pessoas, o problema não é a mulher estéril e tal, mas é uma vida estéril. Uma vida que não produz, não avança, não realiza, não sai do lugar. E você vê aqui que a Rebeca ficou estéril até o dia que Isaac orou. Então você vê que tem coisa que fica parada na vida da pessoa até ela realmente agir a fé naquilo. Às vezes a tua vida está estéril. Você não produz, você não conquista, você não tem avanços, mas também você não para buscar no mundo espiritual. Você já buscou em muita gente de várias maneiras, mas espiritualmente você não para. Para orar mesmo a Deus, você não para. Talvez tenha uma visão religiosa, emocional das coisas. Usa as expressões que todo mundo usa, né? Seja o que Deus quiser, vamos como Deus quer. Quando Deus quiser mudar, Ele muda. Seja vontade de Deus. Aquelas expressões que a pessoa nem sabe o que ela está falando. E você vê que não é assim. Ah, deve ser a vontade de Deus. Quando Ele quiser mudar, Ele muda. Não, não é assim, não. A gente tem que orar sobre as coisas, pelas coisas. Não é assim, não. A gente precisa orar pelas situações para que elas sejam mudadas, para que elas mudem. Isso tem que entrar no seu entendimento. A gente precisa orar sim, precisa reagir sim. Ai, meu destino, você pode mudar o seu destino. Se o diabo te destinou
a uma vida estéril? Sem resultados? Sem conquistas? Busca a Deus que você vai produzir. Você vai frutificar. Isso vai mudar. Você está com um problema que você não está entendendo? Faça como Isaac, vai consultar o Senhor. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo no caso da gestação da esposa. Mas o teu problema pode ser outro. Algo está aí acontecendo, estranho, esquisito, você não está entendendo e você fica aí. Engraçado que as pessoas, quando têm um problema que elas não entendem, elas não sabem como resolver, elas buscam, elas se consultam com o fulano, com o cicrano, com o beltrano. E não vai consultar a Deus, é Deus que vai te dar a resposta. Talvez você já se consultou com muita gente, com especialistas, já buscou orientação aqui e acolá. Por que você não para consultar a Deus? Quando Isaac consultou a Deus acerca daquele problema, Deus deu a ele a resposta do que estava acontecendo. O Senhor deu. Entendeu? Aquilo era um problema espiritual. E o Senhor fez ele ver que era uma questão espiritual. E muitas das situações que ficam aí sem solução, sem entendimento, sem resposta, são espirituais e que você só vai entender e só vai obter entendimento e resposta de forma espiritual, buscando no mundo espiritual, ou seja, buscando em Deus. Buscando em Deus. Se você buscar em Deus, você vai ter respostas. As respostas que você... A resposta ou as respostas que precisa. Sobre as coisas que tem te acontecido. Em nome de Jesus. Deus está falando com você. Você tem que aprender a lutar com as armas espirituais. Tua vida vai mudar. Mas se você buscar no mundo espiritual. Mas esse mundo espiritual é Deus. Não é religião. Não é o fulano ou cicrano, a situação tal que diz que pode mudar isso, aquilo. É Deus. Buscar em Deus através de uma fé viva. Aí você, aquilo que até hoje não tinha mudado, vai mudar. Aquelas situações que você não está entendendo, como foi aqui com o Isaac. A mulher dele ficou na condição de estéril 20 anos. Quando ele orou, mudou. Eu creio que se ele tivesse orado antes, tinha mudado antes. Quando ele orou, mudou. Porque a Bíblia não diz que ele orou antes por esse problema. Mas quando ele orou, ele teve resposta. Depois, ela estava tendo uma situação muito estranha acontecendo, aquele movimento, aquelas crianças que se empurravam, aquela coisa toda. E ele foi consultar o Senhor. E o Senhor falou, tem gêmeos no ventre dela. E daí vai sair 2 nações. Enfim, deu a direção a ele do que estava acontecendo, que era uma questão realmente espiritual. Mas ele não estava entendendo, mas foi consultando ao Senhor que ele entendeu. Então você vai viver milagres orando ao Senhor. Você vai entender as coisas que hoje você não entende, consultando ao Senhor, buscando do Senhor, buscando entender nele, direção dele, entendimento vindo dele. Se muita coisa está aí sem resposta, ou sem você entender, eu creio que o que está faltando é isso. É você se aproximar de Deus, buscar em Deus, orar a Ele, consultar a Ele. E você vai viver milagres, vai entender a sua vida, vai entender as coisas, vai frutificar, as coisas vão acontecer. Sem dúvida nenhuma. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Lucinete, qual a importância para a senhora em estar aqui hoje, dia 31 de dezembro, virando de 2012 para 2013 na presença do Senhor? Pastor, uma experiência única para mim, porque o ano iniciou, como sempre, de forma errada, mas
Como diz a palavra do Senhor, o fim das coisas é melhor do que seu início. E eu vou finalizar com chave de ouro, voando alto como a águia, porque esse ministério aqui fez com que eu aprendesse a conhecer verdadeiramente o Deus vivo. Só para mostrar para essas pessoas que nos assistem agora, a senhora está finalizando por cabeça, mas como que era a vida da senhora antes da senhora viver essa fé, esse espírito que a senhora vive hoje? A minha vida não tinha perspectiva nenhuma, não tinha sonhos, era só frustração, murmuração, lamentação. Hoje não, hoje eu tenho um novo espírito, hoje eu tenho um conhecimento da palavra, eu venho no ministério me alimentar constantemente, continuamente. Eu bebo todo dia do espírito aqui com todos que fazem parte do Ministério Mudança de Vida e para mim é cada dia mais um crescimento espiritual, cada dia mais eu tenho evoluído espiritualmente, isso para mim está sendo maravilhoso. Foi liberta do vício? Em nome de Jesus, sim, pastor, bom relembrar, porque antes estava me preparando para quantas ia tomar. Hoje, em nome de Jesus, eu estou me preparando para dobrar os meus joelhos e clamar a Ele e agradecer cada vez mais pelas bênçãos, pelas maravilhas, pelas vitórias, pela conquista, principalmente pela libertação na minha vida. A senhora pode dizer que 2012 foi o melhor ano da vida da senhora até então? Em nome de Jesus, sim. Posso dizer com todas as letras. É bom demais estar com Jesus. O que a senhora tem a dizer para ela que nos assiste agora, que vê a mudança da senhora e vê a senhora hoje? Uma pessoa que iniciava um ano e terminava o ano bebendo, agindo errado e hoje com uma nova postura. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa? Eu tenho a dizer que vale a pena acreditar nos seus sonhos, vale a pena sair de casa e vir buscar esse Deus no Ministério Mudança de Vida, porque aqui verdadeiramente você encontra uma fé e aprende a manifestar uma fé viva. Abençoada. Amém. Deus abençoe. Amém. Dona Paula, como que era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? A minha vida, pastor, é completamente destruída, né? Em todos os aspectos, financeiro, saúde, familiar. Eu era uma adolescente extremamente rebelde. E já faz 15 anos, mais ou menos, que eu estou no ministério. E nesse tempo só foi conquistas. A águia, ela troca os bicos, as penas, ela se recicla, né? Então, para mim, foi um ano de reciclagem, um ano que eu passei guerras, mas eu venci todas as guerras dentro das minhas empresas, familiar, profissional, dizendo, né? Parte financeira. E eu estou hoje aqui, pastor, porque realmente eu estou fechando com chave de ouro esse ano 2012. É uma realidade isso, né? E teve momentos nesse ano que talvez eu olhasse, se a gente não tivesse na fé, eu falava assim, será que vai acontecer certas coisas? Dentro da minha empresa, a reciclagem que eu dei lá dentro, né? Tudo no jejum também, teve muitas conquistas que foi através de jejum, oração, né? Porque é muito importante isso, a parte de jejum, tá orando, tá na presença de Deus. E foi também uma coisa que eu estive mais na presença de Deus, né? Eu estive mais íntima de Deus, né? Então eu agradeço muito esse ministério ao senhor, a bispa, ao bispo, porque realmente é muito acolhedor esse ministério, é um ministério que prega a verdade, é um ministério que está sempre, a gente vê por aí, até esse ano, né, tantas mentiras, às vezes tem por aí, né, e aqui não, nesse tempo que eu só vi verdade, eu presenciei coisas verdadeiras nesse ministério. A senhora pode dizer que está finalizando 2012, então, voando alto? Voando alto e já preparada para 2013, porque eu sei que eu vou colher grandes bênçãos em 2013. Eu creio nisso, tomo posse. Feliz? Muito feliz. Abençoado? Abençoada. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida, meu Senhor amado, que talvez, Pai, ainda não entendeu exatamente isso que o Senhor está falando hoje nesse programa. Até hoje ela não parou para lutar mesmo, usando as armas espirituais, para a solução de problemas que estão aí parados, sem definição há anos. Ela até hoje não parou para colocar a fé. Talvez tem coisas na vida dela que ela não entende, mas ela não busca se consultar com o Senhor, ela não busca orientação no Senhor, ela não busca direção no Senhor. Talvez a vida dela está estéril. Nada vai, nada anda, tudo dá errado. Ela põe a mão, a coisa não vai. E é falta da tua bênção. É falta dela colocar o Senhor no comando. Dela mostrar a dependência total, colocar a vida dela nas suas mãos.
E o Senhor vai fazer. Ô Pai, que entre esse entendimento na vida dessa pessoa. O Senhor está dizendo a ela, eu vou fazer. Eu tenho vitórias para você. Eu vou fazer. Passa do teu sangue sobre ela. Cobre ela com o teu sangue. Ajuda ela a entender o que está acontecendo, Senhor. Que essa palavra possa entrar. Que ela precisa se aproximar do Senhor, depender do Senhor, passar a orar, consultar o Senhor. E assim ela vai viver milagres, ela vai ter discernimento das coisas, ela vai ter direção, ela vai ter as coisas esclarecidas, claras diante dela. Ela vai ver o que ela não está vendo. Porque talvez tem tanta coisa que acontece que ela não entende. Ela não entende. Como o Isaac também não estava entendendo o que estava acontecendo ali com a mulher dele, na casa dele. Ele buscou, ela foi consultar o Senhor e passou a entender. O Senhor falou, porque o Senhor revela, o Senhor dá entendimento. O Senhor nos orienta. Talvez aquilo estava tirando a paz dele, a paz da esposa. E ali o Senhor falou com ele teve paz, ele teve entendimento. Por isso, meu Pai, que as pessoas precisam passar a te buscar, depender do Senhor, a lutar com as armas espirituais. É buscando no Senhor que as coisas acontecem e são esclarecidas, discernidas. Ajuda essa pessoa a compreender e se voltar para o Senhor. Se submeter ao Senhor. Entender que esse é o caminho certo. É o caminho da vitória. É te buscar. É depender do Senhor. Abençoa a vida dela, a casa dela, a família dela, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Determino vitórias, milagres, eu consagro ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que são dizimistas, são ofertantes, fazem seus votos e investem nessa obra, nesse programa, que elas tenham com abundância, Senhor. Que elas tenham para emprestar, que elas não tomem emprestado, que elas sejam colocadas por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, que elas tenham com fartura. Porque elas têm semeado na tua obra. Desperta mais semeadores. Porque isso é claro, é uma promessa do Senhor. O que planta, colhe. Pessoas, Senhor, que têm sido alimentadas por esse programa, abençoadas por ele. E que talvez até hoje não deu lugar. Talvez o Senhor já falou com ela, mas ela não deu lugar para se tornar um semeador do programa. Que ela se submeta ao Senhor, porque essa atitude de fé leva a viver milagres. Abençoa a todos. Eu determino vitórias e milagres sobre todos. Eu determino vitórias sobre cada um que ora comigo agora. Onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também. E tudo para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, é onde eu vou estar neste domingo, em 2 horários, na Celso Garcia, 777 no Brás, realizando o 4º jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. Eu vou abrir às 9h e depois vou dar início e encerramento às 18h. Isso em todos os nossos templos. Venha buscar a Deus. Se consagra ao Senhor. Tira o dia, usa esse dia para buscar o Senhor. Se submeta a Ele. Dê passos de fé. Se lança nele com toda a força. Isso mesmo. Usa esse jejum, esse 4º jejum, para se aproximar de Deus. Se achega a Deus. Se aproxima dele, ele vai se aproximar de você. Pode ter certeza disso. O Isaac, quando orou, teve resposta. Quando teve o problema e não estava entendendo, buscou de Deus a direção, Deus deu a direção. Deu discernimento.
Então, busque em Deus que você vai receber dele, obter dele o que você precisa. É buscando nele. É assim que a gente vence. E eu quero convidar você a vir buscar o Senhor. Olha, você talvez está desviado, abandonou a fé, abandonou o Senhor, abandonou tudo. Não faz isso com a sua vida, você só tem uma vida. Retorna. Em nome de Jesus. Não fica longe de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você tem que ter certeza da sua salvação, seu nome escrito no livro da vida. Volta. Nós queremos te ajudar. Talvez você já foi do nosso ministério, membro, obreiro, talvez até um obreiro interno. E simplesmente parou, se deixou levar. E não está feliz, não está realizado, nunca mais se encontrou. Tem uma frustração aí dentro. Vai ficar aí esperando o quê? Vai ficar preocupado com o que um vai falar, outro vai falar, o que um pensa, outro pensa? Olha para Deus, olha para a tua vida, como ela está. Trabalha para que você tenha um bom fim, para que Deus possa realizar na sua vida uma grande obra. Se você está vivo, está viva, não passou de hora. As coisas podem mudar, você pode viver o poder de Deus. Dê passos de fé. Em nome de Jesus. Retorna, venha buscar o Senhor. Nós estamos aqui prontos para te ajudar e vamos ter a maior alegria e prazer em te ajudar. Eu vou ficar muito feliz de saber que você retornou à casa do Pai e se voltou novamente para Deus. E vamos juntos caminhando na direção rumo ao céu. Em nome de Jesus. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 10 de fevereiro, às 9 horas, início do 4º jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa.